é olhado. Então, quando a pessoa olha, por isso que é bom usar a pulseira de prata, colar de prata, ou pulseira de bronze, ou os dois, sempre no braço esquerdo, né? E aí, quando a pessoa tá bonita e tá linda, como você tá, grávida, maravilhosa, as suas fotos estão irradiando. Aí as pessoas ficam, né? Tem as benzedeiras, as benzedeiras era com um galinho de mato. Aí a pessoa fazia... Eita! Quando faz eita, aí pega, o chamado quebranto caído ou iado. Foi o que aconteceu com a Alcione. Tinha uma menina que queria muito ficar grávida e ela, eu acho que foi ela, ninguém sabe quem, né? Pode ser até outra pessoa, a gente também tem que ver isso. Aí a Alcione começou a desmaiar com 7 meses, 6 meses, 7 meses, começou a desmaiar, caía, era. A médica disse que era todos os exames, tudo normal. A médica era católica. A médica disse: isso é quebranto caído, minha filha. Botaram uma olhada em você. Aí como é que bota uma olhada? Aí a Alcione falou, tô repetindo para você ficar na cabeça, tá? Meu marido trabalha com isso. Chegou em casa, aí falou, aí eu fiz a oração da moeda, que a moeda esquenta, ela esquenta. Esquenta mesmo, não esquenta normal não, ela esquenta mesmo, como se fosse um fogo. Você tem que estar com o dedinho em cima da moeda. Aí vai na testa, no buraco de Adão, no meio do peito, no umbigo. Aí são 7 Pai Nosso. Aí passa para a moeda, você joga dentro da água, tô ensinando, tá? Mas tem um vídeo nosso aí, a oração da moeda, Joyce de Assis. Aí com o Alcione também, eu fiz a oração da moeda e fui lavar a coluna dela, né? A gente começa a lavar dos pés para a cabeça. Aí eu dei um banho nela. É claro que eu não me aproveitei, só um pouquinho, não foi muito não. Aí você vai, lava a coluna dela, lava tudo, como se fosse uma criança. Dá banho, lava bastante a coluna, pronto. Aí quando terminou o banho, ela fez: ai, eu estou ótima. Olha! Então, as mulheres que estão buchudas, estão bonitas e lindas e maravilhosas, até a felicidade, é bom que usem uma pulseira de prata, de bronze, ou seja, de cobre, ou um jaspe pendurado no peito. Tem também algumas esmeraldas que servem para isso. Esmeralda de proteção, tá? Pronto, aí a Alcione passou 7, 8, 9 meses, 3 meses não teve nada. O buchão, se ela caísse na ladeira, ela saía embolando. Mas como ela era muito bonita, a buchudinha, parecia uma menininha de 15 anos buchuda, aí as pessoas botaram olhado nela. E cai, desmaia, dá dor de barriga, dá uma caganeira danada, e ânsia de vômito. Aí como identificar o quebranto caído, ou o chamado olhado? O olhado é quando você tem uma luz no olhar. Estou explicando direitinho, tá? Essa luz, quando a pessoa é boa, então essa luz é boa. E quando a pessoa é boa, assim, mas é invejosa, mas às vezes não é nem por querer não, é a admiração. A pessoa olha e faz: eita! Aí a pessoa... Aí pega no bebê e pega na mãe. Aquela admiração. Você pode se admirar: eita, mulher, como tu tá bonita, tá linda. Mas tem gente que não bota olhado. Mas tem gente que bota. Aí a sua energia, ela tem uma velocidade e uma direção. A mulher gira para o lado direito e o homem gira para o lado esquerdo. Aí quando bate essa energia dos olhos, chamado olhado, quebranto caído, aí a energia fica direita, esquerda, a velocidade fica aumentando, diminuindo. Ela fica com embolia. O nome certo é embolia energética. Quando a energia ela entra em desacordo e desarmonia. Nisso, aí é o quebranto caído. Os ombros ficam caídos, assim, por isso que o nome quebranto caído. Ele cai a face do cara Agora, com o quebranto, fica chupado. Eu estou falando uma linguagem bem popular, né? Fulana tá chupada, ou seja, tá... o zóio baixo, os ombros baixos, a cacunda, aí fica tendo dor de barriga e se mijando muito, se mija na calça.
Aí tem vídeo ensinando como você usar a moeda. Usei muita moeda em Petros, porque Petros é um menino muito lindo, né? Aí as meninas, que menino lindo, e Petros sempre foi simpático. Aí Petros, a mulher, eita! Aí o menino, o quebranto caído não pega só em gente, não. Pega em cachorro, em gato. Dá uma caganeira da pílula. E o quebranto fica caído, a pessoa fica chupada, assim, fica... Ó a cara, ó a cara, ó a cara, ó. Aí tira o interesse sexual ou aumenta. Né? Ele altera a energia da pessoa toda. E tem hora que a pessoa está muito ansiosa. A característica principal, ombros caídos, por isso nome, quebranto caído. Os ombros ficam assim, ó. Geralmente a gente tá assim, ó. Barriga pra dentro, pronto, agora! Aí, ó, com quebranto caído, você fica... fica sem interesse naquilo. Aí você tira de diversas formas, tá? Não só tem uma forma, não. Tem diversas formas. Agora essa é a mais rápida. Da moeda e do banho. O banho tem que ser começado pelos pés. Não pode começar pela cabeça. Porque a coluna da gente é de cabeça para baixo. Então tem que começar pelos pés, joelho. Tá entendendo? Tem que ser um banho. Ou você toma o próprio banho, bota o pé na água, ou manda seu marido dar um banho em você, tá? O quebranto caído geralmente vem de admiração indemasiada. Você pode achar uma mulher bonita, achar um homem bonito, você é linda, tá? Tal. Mas, assim, esse... Eita! Esse é que dá o quebranto caído, Por isso que tem velho que diga, não se admira não, mulher? Oxe, aí você faz o quê? Você pega o pé esquerdo e esfrega no chão. Entendeu? É uma energia da pílula, de arrepiar o cabelo do... Eu já levei meu filho primogênito na rezadeira. A rezadeira vai, o que a rezadeira faz? Ela pega um galho de mato e transfere essa energia para o galho de mato. Aí o galho de mato murcha. Aí o cara diz, não é porque fica batendo. Não, ele murcha, é diferente o murchar. Aí dá um banho no chuveiro mesmo. Ter cuidado que a pessoa está com quebranto caído, ter cuidado em piscina, porque a pessoa fica tonta e ela pode desmaiar, entendeu? Você pode fazer isso todos os dias. Se você trabalha na empresa que tem muito invejoso, quando chegar em casa você pega uma bacia de alumínio ou de ferro. O melhor é uma bacia de bronze, que vende nos camelô, bacia de bronze. Aí você bota os pés na água gelada. Sabe o que é gelada? Gelada. Aí faz um fio terra. Pastor, pode usar pulseira de romanel? Tem proteção? 18 quilata? Pode. O ouro, ele não é para proteção. O ouro é para você emitir energia. O ouro, ele não serve de proteção. O que serve de proteção é o jaspe, o cobre e a prata. Tá? Se o ouro servisse de proteção, a serpente do deserto teria sido feita de ouro, mas a serpente ela foi feita de bronze, ou seja, de... como é o nome? Cobre. Sonhar com areia em cima da cama é terra que alguém está botando no seu relacionamento, se a cama for de casal. Peraí que eu já volto, tá? O galho que ela usou fica totalmente murcho, morre mesmo. Por isso que é bom você ter um pé de peão roxo. Na igreja tem. Mas na igreja tem água, né? Onde tem água, a inveja vai para a água. O melhor é a pulseira de prata e de bronze, ou seja, de cobre. Inox não serve, não. E tem o anel Atlantis. O anel Atlantis você pode comprar de prata, é um pouco mais caro, mas é melhor. Mas o anel Atlantis é a forma dele também, não é só o anel, é uma forma uma chamada geometria sagrada. Mas tem muita. De bronze é o que mais encontra, porque é barato. Um anel de bronze é barato demais. Essa pulseira aqui é de bronze. Eu ganhei 2 pulseiras, uma para Alcione
e outra para mim. A minha é quadrada e a da Alcione é redonda. Tá vendo aqui, ó? Isso protege até contra o 5G. 5G agora tem que ser no peito. Tem que botar no peito, o 5G. Ou na cabeça. Mas aí se alguém fizer... Eita! Que pastor bonito! Esse velho é muito charmoso. Eita! Aí pega na pulseira. Entendeu? Então eu tenho que me proteger das invejas das mulheres. E é? Vige. Ai, esse pastor é tão lindo, tão bonito, parece com aquele padre da igreja católica. Eu sou mais bonito, tá? Epa! O que é que o padre tem que eu não tenho? Baiba. Que eu raspei minha barba e o padre tem baiba. Vige! Mas para me proteger dos olhares femininos, eu tenho que usar bronze. E Aí você também pode dar banho no seu gato. No seu cachorro, se tiver, começa pelo rabo. Começa pelo rabo. Aí vai até a cabeça. No terceiro banho ele já tá bom. Tá? Não, isso mata, viu? A inveja é uma energia chamada energia morta. Porém, ela vai desmantelando a sua própria energia. Essa energia é parente da cinética. Cinética é da cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Movimento é sexy. Prata pode ser cordão? Pode. O cordão de prata é muito bom e você pode usar a cruz de prata. Também não é tão caro, não. Eu estive aqui no camelô olhando, eu não sei se é prata de verdade, mas é barato. Chega a R$100, 80, um cordão de prata. Serve para proteger. Porque os minerais, eles interagem. Eu tinha uma pedrinha aqui de proteção, ela sumiu. Cuidado com essas pedras. Eu achei tanta pedra preciosa na Bahia, sumiu tudinho. Mas quando eu estiver agora na Amazônia, eu vou comprar. Tá? Amazonita, tem a pedra azul, pedra verde. Aí você faz um colar e coloca. E no dedo também, tá? Eu tenho um anel de amazonita. Deixa eu falar nisso, onde é que está meu anel de amazonita? Deixa eu chamar a Alcione aqui, tá? O movimento é sexy. A rádio está offline, tá? Tem que pagar a rádio, aí daqui a pouco eu pago e ele libera. O sangue de Jesus não tem autossuficiente para quebrar a inveja e todas essas coisas. O sangue de Jesus quebra todo mal, né? Cadê o meu anel de amazonita? Tá lembrado do anel de amazonita? Tu sabe? Traga-me agora! Tu pode trazer para mim? Tá perto, tá? A questão do sangue de Jesus Cristo, Deus é todo poderoso, né? Mas os antigos usavam, inclusive os sacerdotes usavam 12, não era uma nem duas pedras, eram 12, né? Quem não acreditar nisso, continue não acreditando. Ninguém é obrigado a acreditar no que você fala. E também você não é obrigado a acreditar no que os outros falam, né? Mas fale com seu pai, com sua mãe, que isso existe. Isso existe e os minerais protegem, sim. Inclusive até os anjos usam minerais. Qual dedo? Qualquer um? Tem que ver, né? Aí, isso é amazonita, Amazonita, Amazonita só tem na Amazônia. Bote direito. Ai, devagar, rapaz. Aqui, ó, Amazonita, tá? Aqui foi lá da Amazônia. Presente de Vanderlon e Sâmia. Amazonita. Então, as pedras, elas servem isso aí. Elas servem como transmissão de dados. O ouro é para brilhar. A Arca da Aliança toda era feita de ouro. Por quê? Deus não é autossuficiente, não? O peitoral do sacerdote, chamado Tumim e Urim, eram de 12 pedras preciosas. Entre elas, ágata, rubim, esmeralda, safira. E por quê? O sangue de Cristo não é suficiente, não? Então, assim, esse é um papo de evangélico que não acredita em nada. Tem evangélico que não acredita nem em Deus? Não.
Está enganado com o povo evangélico. Eu trabalho com eles há 40 anos. Agora, tem na Bíblia falando sobre isso, né? Inclusive com os anjos. Os anjos habitam entre as pedras preciosas, né? Então, essa questão da inveja é muito séria. E vou dizer mais, não tem religião não, tá? Tem umas crentinhas que murcha tudo. Murcha até o marido, Tomei café, agora vamos falar sobre pactos e votos, vamos? Foi que eu sonhei ontem de noite. Eu já vi centenas de casos, né? Quando alguém diz que não acredita, eu não fico com raiva não. Eu digo, continue não acreditando, né? Não é obrigado, eu posso estar totalmente errado. Quem é o dono da verdade? Eu? Não. Eu posso estar totalmente errado. E como ser humano, eu erro mesmo, né? Agora sim, eu já vi casos terríveis. E os mais velhos sabem, seus avós sabiam. Os judeus sabiam, por isso que eles usavam jaspe, por isso que o muro da cidade vai ser de jaspe, porque a cidade santa é de ouro, porque o ouro interage. Porque vamos comer ouro no céu, vamos comer árvore de ouro no céu. E vai ter chá no céu. Quantas pessoas a igreja matou? Quantas pessoas a igreja matou por causa de um chá? E na Bíblia fala que a gente vai tomar chá. Tá vendo que a gente não conhece a Bíblia? A gente pensa que conhece. Pensa, mas não conhece. A igreja mãe matou e os crentes também mataram. Os crentes mataram muita gente. Não fique dizendo só a igreja católica matou. Mentira. Nós matamos mais do que a igreja católica. Se a gente tivesse 1.500 anos, a gente tinha matado mais. Agora matou por causa, o fulano está fazendo um chá, fulano é bruxa. Mas a Bíblia fala que a gente vai tomar chá no céu. Aonde é, pastor, que a Bíblia fala que vamos tomar chá no céu? As folhas da árvore da vida se virão para a saúde das nações. E a árvore da vida é de ouro puro, o fruto dela é de ouro puro. Olha! Aí, o caso mais grave de inveja que eu já vi vários, já vi mulher quase morta, homem, bunda cai, peito cai, menstruação vem, a pessoa joga inveja. E parece que o ser humano está ficando cada vez mais invejoso. Eu não sei se é impressão minha ou é de fato. Aí a mulher comprou um colchão de treme, que treme, né? A maior fabricação de colchão de treme do mundo é no Brasil e no Paraná. O Paraná e o Rio Grande do Sul são maravilhosos em termos de produção. O Brasil devia valorizar o Paraná e devia valorizar o Rio Grande do Sul. O Brasil está cagando e andando para o Rio Grande do Sul. Um dia que eles se revoltarem, o Brasil não reclame, tá? Então, o maior produtor de colchão que treme é no Rio Grande, Paraná. Eu já comprei colchão que treme já, de lá. E agora, a mulher comprou um colchão que treme, fala, né? E aí, ela estava aguardando o marido para fazer a apresentação. Aí veio a amiga. Ai, amiga, bom dia, minha amiga. Queridinha do meu coração. Ai, que falsidade da mulher, cão dos infernos. Sai pra lá, Satanás. Olha, e aí ela disse, mulher, eu comprei um colchão que treme. Ele treme, fala, ainda pergunta se foi bom. Epa, que danado é isso, velho? Olha. E aí, ó... E aí, olha, ela apresentou a amiga, o colchão. Aí o colchão tinha um negócio pelo celular. O colchão dizia, quantas velocidades? 5ª velocidade, tá? Menos, mais, pela voz, olha. A amiga fez, mulher, teu marido gostou? Ela disse, ele não se experimentou ainda, tá trabalhando. Deixa eu me deitar? Deixa. Aí a mulher se deitou e se espojou que nem um jumento. Sabe o que é espojar? É quando um jumento deita no chão e fica com as pernas para o lado. Mesma coisa ela fez. Ela deitou com as costas no colchão. Ali ela espojou para um lado, ela espojou para o outro. Olha, deitou. Fez tanta coisa, deitou de bruço, deitou de ré, deu volta e tome volta, e deitava para um lado, deitava para o outro. Ela estranhou porque ela
ela ficou muito animadinha, entendeu? Ela fez... Que lindo, ai, que colchão gostoso, treme mais, ela treme mais, ela treme mais, oxi, olha, ela fez, ai, amei o seu colchão, me deu o endereço para comprar um, aqui, é no Paraná, porque os colchões do Paraná são ótimos, né, e aí, a amiga saiu e o marido chegou, de noite, né. Aí ela preparou uma lingerie daquela bem, né? Olha. Eu tinha um avô de 90 anos que fazia o colchão tremer. Era. Ele casou com a minha de 20. E era. E aí ele fazia o colchão tremer. Ele com 90 anos e ela com 20. E era. Não deixava a mulher dormir a noite todinha. E era. Como é que ele fazia? O que ele tomava? Ele ligava o colchão na tomada e fazia a cama tremer. E não deixava ela dormir porque ele roncava a noite todinha. Eita, que piada, velho. Hoje eu tô piadeiro demais, meu irmão. Vige. Olha, mulher, uma piada dessa, eu passei 2 horas imaginando essa piada. Aí, resultado. O marido chegou. E aí ela fez aquela janta especial, tal, para inaugurar botou bebidoba vermelho, bebidoba foi vermelho, não sei para que bebidoba, tem que tirar de todo jeito, Aí, meu amigo, eles pegaram uma briga do nada, pegaram uma briga do nada, e ele mandou ela se lascar, e ela também, foi briga de sair tapa, foi. Oxe, que coisa, rapaz. Ela me disse, pastor, eu descontrolei. Foi. E ele descontrolou também. Aí ele foi dormir no sofá. E ela foi dormir na cama que treme, sozinha. Nem fizeram nada, nem inauguraram o colchão, nem nada. Olha, de manhã ele pegou e foi embora. De tardezinha veio o irmão dele buscar as coisas dele. Acabou o casamento. Eu falei, o quê, mulher? Foi. E aí? E aí foi embora. Não, vamos... Ave Maria, o que eu faço com esse colchão, pastor? Eu digo, meu Deus, batizou o colchão, foi. Aí, o quê? Quando ela entrou em contato comigo, já fazia uns 2 meses. O colchão não foi inaugurado. Não foi. Olha. Aí eu disse, foi a amiga. A amiga botou olhado. Uma olhada foi tão grande que em vez deles fazer amor, eles trocaram tapa, foi. E ela trocou tapa com ele e a briga foi feia. Ele só foi dormir no sofá. Ele foi dormir no sofá, de manhãzinha ele saiu caladinho. Não disse mais nada. Perigoso, né? Ó. Se ele tivesse dito alguma coisa, né? Olha. Foi embora. Aí cortou e-mail, cortou celular, cortou tudo. Já entrou em contato com o advogado, já a separação, tudo, foi rápido. Quer uma cena de olhado mais forte que essa, gente? Me diga uma coisa. Aí tem pedras que você pode pendurar no pescoço, colocar na mão. Também ao lado da cama tem pedras de amor, sabia? Tem pedras que citam amor. Geralmente são turmalinas de fogo, ágata de fogo. Então, assim, a questão foi um olhado que botou. E depois ela se acordou e tentou entrar em contato. E ele se fechou todinho assim, ó. Até na firma ela foi, não recebeu não. Aí ela insistiu, ficou esperando a firma soltar. Quando soltou, ele saiu por outro lugar. Acho que alguém avisou, tua mulher tá lá fora, hein? E aí, tem pedras que você pode usar em casa. Eu gosto muito de pedra. Tem uma ágata aqui, não posso desprezar minha ágata, tá ali. Mas eu tenho uma pedra muito azul, eu sonhei dando ela para um rapaz. Aí desapareceu, essa pedra desazar, apareceu, Então, a questão dos minerais, veja aí, a espiritualidade dos minerais, até a roupa do sacerdote era feita de ouro. O cabelo das mulheres era utilizado a ouro. Não era questão de beber, de beleza, era questão de energia pura. O nosso sangue era de ouro, hoje ele é de ferro. Então, assim, há uma interação. Na casa do Senhor não existia utensílio de barro. Porque as pessoas confundem muito com o vaso do oleiro, tá? O vaso do oleiro é do oleiro. Na casa de Deus não tinha vaso de barro. Não tinha. Eu digo isso como teólogo.
A única coisa que tinha, além do ouro, era a pia de bronze, só. O resto tudo era de ouro. Tudo era de ouro. Né? Então, assim, tem pedras que você pode colocar ao lado da sua cama. Tem aquelas pedras da felicidade, aquelas árvorezinhas da felicidade, são muito boas, feitas de cobre com pedras. Tem duas, uma que eu trouxe da Argentina e outra que eu trouxe, se eu não me engano, foi lá da Amazonas. Gente, está na Bíblia o uso de pedras. Leiam sobre José do Egito, quando o pai fez para ele uma capa cheia de pedras preciosas. Pedra, roupa, né? Aquela capa era a roupa de Adão. Era a roupa de Adão. Ok? Está bem explicado? A questão é assim: a crença não tem domínio. Você crê naquilo que você quiser, né? E não existe assim uma pessoa que tenha uma verdade absoluta. Não. Existe uma rede de crenças. Mas você tem que olhar a Bíblia, por exemplo, tudo na casa do Senhor era com ouro costurado a ouro. Era. Né? E por que na casa do Senhor não podia andar de saia? Às vezes ele recebeu a pedra, pastor. Eu sonhei com uma pedra, dando uma pedra para uma pessoa. Essa pedra era linda, eu trouxe não sei de onde. Não me lembro se eu comprei ou se eu achei na Chapada Diamantina, uma coisa assim. Ele recebeu a pedra. Eu sonhei dizendo, essa pedra aqui é para você. Era a pedra que ficava aqui ao meu lado, você olhar os vídeos antigos, botar ela na testa, que ela abre o terceiro olho, né? Bem azulzinha. Eu achei muitas pedras, depois assistindo aquele Gilson Pedras Preciosas, foi que eu percebi que era preciosa. Mas muitas delas eu botei aqui nas plantas, não sabia? Era. Então assim é bom a interação com pedras, né? A pessoa diz, isso não existe. E o Urano? O Urano não é uma pedra? Aquelas pessoas que estão com problema de depressão, como é o nome? Eles usam lítio. E o que é lítio? Uma pedra. Sal, um cristal. Entendeu? Por isso que nós tomamos vitaminas e sais mineráveis. Vitaminas e sais mineráveis, porque o nosso sangue tem sais, tem sal. Tem minerais, vitaminas e sais minerais. A gente não vive só de vitamina. Até as lonlon para os íntimos, tá? Até as lombrigas, elas não consomem somente açúcar. Eles consomem sais minerais. Elas amam sais minerais. O açúcar é um sinal, porque onde tem mais sal mineral é no caldo de cana, né? A questão da interação com os minerais, na Cidade Santa que vem aí, um dia iremos lá, né? Se Deus nos permitir, se a gente merecer, né? Um dia a gente vai para o céu. Queira ou não, a gente vai se encontrar com Deus. Ou para o fogo, ou para a cidade, a gente vai se encontrar com Deus. Porém, lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão morar. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Deus gosta de ostentar, Não, é porque o ouro faz bem. Era para a gente estar coberto de ouro. Quanto mais você tem ouro, mais você é privilegiado. Não vê de Dubai? Lá nos céus tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Se eu tivesse... Então, o olhado, essa energia do olhado, ela também cura as pessoas. Só que se a pessoa não souber usar, ela mata. É uma emanação. É prima da energia cinética. Embora que a energia cinética não é uma energia. A energia cinética, ela é um grupo de energia que é produzido pelo movimento. Movimento sexy. Eu estou te falando ciência e estou te falando a Bíblia. Quando Deus ia criar a terra, o Espírito Santo fazia o quê? Estava parado sobre a face da terra. Era ou não era? Diga aí, diga. Fala, interage com eu. O que é que o Espírito Santo estava fazendo sobre a terra?
que é que o Espírito Santo está fazendo sobre a terra? A energia cinética, ela pode gerar a energia éter. Ah, você entendeu? Que maravilha. Maria, oi. Agora eu entendo porque no Brasil tem tanto ladrão. Você viu o vídeo que eu lancei hoje? Você viu aí? Isso foi um sonho que eu sonhei. Eu estava nessa reunião aí. Eu estava nessa reunião. Inclusive eu fiz questão de gravar com minha voz. Foi. Eu lancei hoje. Por que no Brasil tem tanto ladrão? Nos tronos. Olha. Onde tem mais ladrão no mundo é no Brasil. Principalmente nos tronos. Aí eu mostrei. Eu estava nessa reunião aí. 1654. 1653, por aí. O Espírito Santo está convidando o homem para esse arrependimento. Foi o que eu sonhei. Para a gente se livrar disso, tem que se arrepender. Pedir perdão pelos antepassados. É verdade, Maria Oi. Estuda história, Maria Oi. Então, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A energia do movimento, ela gera várias outras energias, inclusive a cinética. A energia cinética é aquela energia, por isso que na ponta da bomba do posto de gasolina tem uma cobrinha de bronze. Por quê? Porque o carro está andando, vamos dizer que o carro está andando a 90 km, 80. Aí você foi lá para Goiás, para casa de Iaiá. Foi lá para Menegildo. Menegildo! Aí você andou o quê? 3.000 quilômetros. Então aquele carro tá cheio de energia. Aí quando o cara bota o treco-treco dentro, aí ele descarregava no treco-treco. Entendeu? E aí explodiu o posto de gasolina, fazia slip, boom! Aí o científico olhou que era uma energia cinética, porque isso acontecia com carro zero. Se fosse um carro velho, o cara dizia, porque está com fuga de corrente de energia da bateria. Não. A energia cinética, ela é caladinha, mas ela é oda. É o quê, rapaz? Oda. Oda é uma palavra grega, tá? Então, assim, aí ele acrescentou uma cobrinha na ponta do negócio que bota dentro do buraco lá. Epa! Que é isso, rapaz? Não tem um negócio que bota dentro do buraco? E sai um negócio de dentro? Como é? É um negócio comprido que bota no buraco, que sai um negócio de dentro. E como é o nome daquele negócio? É a bomba. Bota a bomba, que é comprida, e sai um negócio de dentro, que é a gasolina. Aí quando a bomba encosta na lata do carro, o carro está com energia cinética. Aí, tili, bum. Aí o que o científico fez? Colocou um fio terra. Foi lá, pegou um fio de cobre na boca do negócio comprido, aí vem pela mangueira e vai para a terra. Então, quando você pega um negócio comprido e bota lá dentro e joga a gasolina, a energia cinética descarrega, aí bate no terra e desce para a terra. Aí não explode nada. Tome! Isso é ciência, né? Mas isso acontece no ser humano mesmo. Pronto, eu estava lá em Girlene Feitosa, lá na Santa Cruz. Eu fui para Santa Cruz. Estava lá em Santa Cruz e tinha duas vendedoras. Não, tinha uma vendedora, diante de Jesus Cristo, que eu estou diante dele aqui, E eu, Alcione olhando as coisas, e eu só... Aí tinha uma vendedora, bem bonita, mas eu não olhei muito para ela, não. Aí ela, bem bonitinha, vendendo um vestido. Porque lá em Santa Cruz você compra um vestido por R$15. Aí a menina pegou no vestido, a vendedora. Alcione de lá, dali para lá e eu olhando para cá, tá? Eu estava olhando para cá, mas estava olhando as roupas. Aí a vendedora, esse vestido é R$25, 20. Aí a outra, moleque, vestido bonito. Quando pegou no vestido, as duas fizeram, ai! Oxe, Ave Maria, foi. Aí eu fiz, oxe. Aí a outra, que choque, mulher, ficou as duas. Oxe, foi. Levou choque na minha frente e deram uns berros. Foi. Fizeram.
Oxe, e assim desse jeito. Ah! Aí, ai mulher! As duas deram grito. Oxe, eu levei um choque, a outra eu também. E eu olhando, porque a Bíblia manda a gente ser observador, né? Que choque da pílula. Foi inconsciente. E eu fiquei olhando para as duas e a vendedora querendo apresentar o vestido para a mulher e a mulher com medo de pegar no vestido e levar outro choque. E eu olhando. Joicinho e a Cizinha olhando. Aí ela fez. E não deu mais choque, não. Ai, que vestido lindo. Mulher, tu tá com muita energia. Ninguém sabe quem é que tava com energia. Se era a vendedora ou se era a mulher que tava comprando. Mas levou uma lapada, as duas levou, foi. Aí as duas gritaram, fizeram. Ai! Oxe, que grito estranho da pílula, velho. Foi. Olha. Então chama-se energia cinética. A energia cinética, ela está dentro e fora de nós. Seu coração. Seu coração faz seu sangue mover. A criança tem energia cinética muito maior do que você, porque o coração dela bate 140 por minuto, o seu bate 90, 99, 18, ou seja, quase o dobro, e aí o sangue circula mais. E o nosso organismo, ele é biológico e energético, então o sangue ele não conduz somente elementos necessários para a vida humana, ele conduz energia. Ele é um eletrocondutor como a água. E o nome disso é eletrose. Ó, estou te explicando, olhado do ponto de vista científico. Você pode dar o Google agora, que não tem ninguém explicando olhado pelo modo científico. Olhado pelo modo científico. Então, o olhado... a água ela produz uma coisa chamada eletrose. É quando a condutividade da água conduz energias. E cada energia que você coloca na água é um tipo de eletrose que se faz. Então, o seu sangue também tem água. Sua carne tem água. Então, há uma eletrose na água. Entendeu? Então, por isso que a pessoa tem um medo e esse medo chega na ponta do pé, dá um beliscão. Em questão de milésimo de segundo, porque nós não é só elementos biológicos, químicos, nós somos energético. E a nossa energia faz eletrose do sangue. O pH do sangue vale muito. Quanto mais o sangue duro, menos eletrose. Quanto mais o sangue mole, mais eletrose se faz. É o chamado pH. O pH do sangue, tem pH do nariz, tem pH da vagina, tem pH do bucho, tem pH das tripas e tem pH do sangue. O pH do sangue é a eletrocondutividade do sangue. Então o que é que acontece? Essa eletrose, ela sai pelos olhos, ela sai pelos buracos, sai pela boca, sai pelo buraco dos olhos e sai pelos ouvidos. Por isso que a Bíblia fala que os olhos de Cristo se acendeu. Seus olhos eram semelhantes a tochas de fogo. É muita energia, gente. É muita energia. Olha. E aí, o que acontece? Quando a pessoa olha para outra pessoa, você banha ela com seu olhar. É sobre a luz do olhar de uma mulher que nasce as maiores realizações de um homem. Isso é uma frase minha, tá? Isso é uma frase minha escrita há 25 anos atrás num livro meu chamado Filosofia Silva. E aí, essa frase é sob a luz do olhar de uma mulher que nasce as melhores realizações de um homem. E tem a frase comum que é quem engorda o boi é o olho do dono. Entendeu? Então, aí nasce a energia. Nasce a energia. Quando você olha para uma buchuda, olha para uma mulher bonita, olha para um homem... você banha ela com suas energias, tá entendendo? Aí a pessoa que pode botar olhado, ela bota uma energia que endoidece. Ela faz, eita! E sai energia pelos buracos. Todo buraco sai energia, tá? E todo buraco. Teve um buraco, tem energia no ouvido, buraco no nariz, tudo. Aí essa energia, ela vai, bate na pessoa e endoidece a energia da pessoa. O cabelo cai, a pessoa fica magra ou engorda.
Entendeu? Essa frase do boi é tiro e queda. Quem engorda o boi é o olho do dono. O dono olha, existe tanta energia no olhar que você nem imagina. Veja aí, mistério do olhar, Joilson de Assis. Então, o que acontece? Quando essa energia de cicrana de taba entra na corrente sanguínea da pessoa, aí a pessoa fica doida. A pessoa fica com a boca seca. Às vezes fica babando demais. Ela altera aí, o campo energético altera. Quando o campo energético altera, aí vem aquele nome matuto que eu gosto tanto, chamado quebranto caído. A pessoa quebra as asas, que é os ombros, o zóio fica chupado, fica assim, ó. Lembre-se, existe energia em todos os buracos e nós nascemos dela, tá? E a energia cinética, ela é exigida pelo universo. Por isso que o sexo é movimento. A gente devia fazer assim, olhar para a mulher ficar grávida, né? Mas é um movimento danado, é uma briga danada. E aí vem o movimento. A criança, a primeira coisa que fazer depois que a coluna é pronta, ela começa a bater o coração. Com 2 ou 3 semanas ela começa a bater o coração. E o coração da criança, ela não bate igual ao do adulto. O coração da criança, ela bate 140 por minuto. Então a eletrose da criança é muito maior do que a eletrose nossa. Tá bem explicado? Estou falando da ciência e estou falando da Bíblia, do conhecimento. Porque tudo é energia. A energia, ela pode fazer a sua energia entrar em embolia. Como a Arca da Aliança fez os filisteus ter hemorroia. Eles tiveram hemorroia de botão. Era hemorroia que parecia uma tripa. E eles fizeram hemorroia de ouro e devolveram a Arca da Aliança com hemorroias de ouro e deram para os judeus. Mas essa mesma Arca da Aliança, que não matou o gigante, mas deu hemorroia nos seus parentes, essa mesma Arca da Aliança, quando foi para a casa de um cara, enriqueceu o cara do dia para a noite, o cara ficou rico. Eletrose. Quando a gente compreender o que é eletrose, você vai entender também o que é luz criadora. Veja aí, luz criadora, Joilson de Assis. É aquela luz que tem nos seus olhos. Eu vi a luz criadora do meu pai e da minha mãe me apagar. Foi um grande trauma para mim. Mas aquilo é a luz criadora. Minha mãe tem os olhos bem verdinhos e a última coisa que ela olhou foi para mim. Ela olhou para mim e a luz fez. Muito triste essa hora, né? Muito triste, mas ali nós só vivemos por causa dessa eletrose, chamada luz criadora. Veja aí, luz criadora, Joilson de Assis. A inveja, você não pode ter medo de inveja, você tem que se proteger da inveja. Porque quanto mais você tem medo da inveja, mais ela lhe atinge. Você está entendendo? Você não pode ficar pensando em inveja. Quanto mais você pensa, mais você atrai. Você tem que apenas se proteger, apenas se proteger. Veja aí, como se proteger da inveja, Joilson de Assis. Eu falo de pedras preciosas, espelho. Seus olhos são espelhos d'água, onde brilhando você e qualquer um. Seus olhos são estrela d'água, brilhando você. A Bíblia diz, Maria Oi está bíblica hoje, viu? Obrigado, Maria Oi. Se seus olhos forem bons, tudo será bom. Tudo será bom. Essa é a luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Eu sempre soube da luz criadora, eu já vi ela. Mas eu nunca tinha visto, assim, a pessoa falava que o olho apaga. Mas eu vi o olho apagar. Tanto do meu pai, que eu vi ele morrendo, e tanto da minha mãe, que morreu segurando na minha mão. Ela morreu, ela estava com os olhos fechados. Quando o coração dela deu as 3, uma parada, veio bá, bá, bum. Aí ela abriu o olho, olhou para mim, com aqueles olhos verdes. Aí o brilho fez. Antes do olho fechar, o brilho fez.
Perde o brilho. É um brilho que tem. É claro que não é que nem o brilho de Jesus. O brilho de Jesus é nas chamas de fogo, né? Você pode brilhar tudo. Pode brilhar tudo. Através do seu olhar. A luz do seu olhar. Veja aí, mistério do olhar. E você tem um escaneamento no seu olho. Você tem um escaneamento. Se teus olhos, a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então tem gente que tem um olho bom. Mas tem gente que tem um olho mau. Por isso que nós usamos roupa. Se o olhar... tem gente que absorve a inveja. Aí já é uma outra técnica que absorve, né? Tem gente que provoca a inveja para a pessoa ter inveja para ele absorver. Aí é um mistério, né? Mas se a pessoa não tiver cuidado, tá entendendo? Aí são casos que eu trato há muito tempo. Muito tempo. Até casos engraçados. A mulher chegou para mim e disse, rapaz, pastor, posso falar um negócio com o senhor? Eu digo, pode. Obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. Vamos conversar. Mande assim, oi, sou Vanessa, salva meu número. Eu salvo, tá? Aí a mulher chegou e disse, pastor, o senhor pode falar comigo? Eu digo, posso. Ela não tinha filhos. Quando tem filho, é normal, né? Porque o filho mama mais no peito do que no outro. Mas ela disse que, tomando banho com a amiga, aí a amiga olhou para os peitos dela e disse, que peito lindo, mulher. Foi. Tudo tomando banho na praia e tal. Aí ela deixou a amiga ver os peitos dela, tudo tomando banho junto ali. A amiga fez, que peito lindo. Aí o peito dela deformou. Foi. Um peito ficou, olha o tamanho, e o outro murchou. Foi. Que lasqueira, velho. O senhor acredita nisso, pastor? Eu digo, acredito. Mas se você tivesse um cordão de prata, não tinha acontecido isso. E olha que é amiga, imagina se fosse inimiga. Agora tem gente que absorve essa energia, mas tem gente que sofre com ela. Então tem que ver isso aí. Tem gente que sofre, mas sofre. E tem gente que absorve. Tem gente que compra um carro novo só para se amostrar, porque o pessoal ficar com inveja. Ele tira o cara do tino. Um dos vídeos que mais fez sucesso na internet foi um cara que comprou... O cara é marchante, né? Aí ele foi para o banco de vender carnes de moto. Aí ele se amostrando dentro da feira, né? Aí a véia disse, agora tu vai vender carne de moto, é? Agora tu vai vender carne de moto, é? Aí fez quando ele fez pronto, ligou. Aí ela disse, você agora vai vender carne de moto, é? Aí ele fez não disse nada, fez Aí quando ele foi saindo, bateu no portão, caiu com a moto, subiu em cima da moto, a moto desequilibrou, ela caiu lá no meio da rua, aí todo mundo ficou, Bem, véia do oi de serpente, quem é que já assistiu isso? Quem é que já assistiu esse vídeo? É o cara que é machante e jovenzinho? Aí o jovenzinho se amostrando com a motozinha que ele tinha comprado, dentro do negócio de machante. Aí a véia fez, vai trabalhar agora de moto, é? Vai trabalhar agora de moto, é? Aí do outro viu, Luciano? Aí ele fez Aí saiu na moto, aí errou o portão. O portão era aquele, errou, bateu no portão fechado, aí caiu de moto, o banco da moto caiu, ele tentou se aprumar, aí ele não queria dar o braço a torcer, ele tentou sair de moto ainda, aí lá na frente ele caiu, saiu com as pernas abertas e... Até eu ri, tá? Mas aquilo foi um olhado da moleja dos cachorros. Foi. Existe isso, tá? Quem não acredita, ande aberto, né? O senhor também, pastor, já foi vítima. Eu lembro, me lembro da história do seu carro. Olha, tá vendo? Que coisa. Então, os minerais ajudam a você se proteger disso. E a se energizar. As pedras soltam vibrações. E essas vibrações são como energias. Essas energias entram dentro de você e equilibram ou desequilibram sua energia pessoal. Ok?
Então a inveja, você tem que ter um colar de prata. Olha, eu digo isso, mas eu não tenho. Mas tem que ter uma pulseira de bronze. Não precisa coisa que chame a atenção, mas apenas que te proteja. Ok? Tá bem explicado? Tem alguma pergunta? Se tiver, diga. Que eu estou aqui para responder mesmo. Não tenha vergonha não. Pastor, assim, pergunte, vai. A inveja, o nome dessa inveja é inveja energética. Mas tem gente que absorve e se energiza com a inveja. E tem gente que absorve e se perde todinho. É o Seca Pimenteira, pastor. Essa velhinha. Você viu? Ali foi sucesso, porque é um dos vídeos da internet mais assistidos que tem. Porque não foi uma coisa programada. Foi uma coisa assim que ela chamou ele, se você vai trabalhar de moto agora, vai. Mas isso a pessoa faz até sem querer. Entendeu? Pode ser também que tenha sido outra pessoa próximo da veinha. E não tenha sido a veinha. A gente tem que colocar o pingo nos is. Ela chamou ele e disse, vai trabalhar de moto agora, é? Vai trabalhar de moto, é? Pode ter sido ela, mas pode ter sido outra pessoa. Eu abençoo meu ventre, pastor, com a igreja, sonhei amamentando. Glória a Deus, muito bom. O filho era seu, era? Glória a Deus. Que você engravide e seja feliz. Pode ser uma pulseira de cobre, sempre no lado esquerdo. No pé ou na mão. A inveja de Lúcifer foi o primeiro sentimento contra Deus. Ele sentiu inveja de Deus. Até hoje é assim. Você viu aí que eu falei, obrigado, ótima explicação, glória a Deus. Você viu que eu falei na Bíblia, falei na ciência, sistema eletroquímico do ser humano, energia cinética, que é uma coisa de ciência, a energia cinética. A energia cinética não é uma, são muitas. E elas são necessárias para a vida. Ou você movimenta o seu sangue ou você não vive. É a regra. O sexo é feito com movimento cinético. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito Santo se movia? Porque ele não estava parado. Energia. Estava energizando. Então, assim, se proteja. Veja aí no nosso canal, na nossa igreja online, como se proteger da inveja. Joilson de Assis. O que é inveja? Quais são os tipos de inveja que existem? Joilson de Assis. Tem a inveja funcional e tem a inveja energética. A energética está dentro do quebranto caído. Tá? Tá bem explicado? Nós somos como uma pedra de Urano. A pedra de Urano, ela replica. Você joga próton nela, ela produz elétron. Ela é viva, a pedra de Urano. Ou seja, se você mexe com ela, ainda tem uma radiação, que ela irradia elementos dela. Mas aí você, para enriquecer o urânio, você joga próton no urânio. Aí quando joga próton, ele iguala com o elétron. Aí ele aquece. A questão é se proteger. Porque para não absorver, tem que ter um tratamento muito grande. Mas eu posso fazer um vídeo aqui tentando não absorver, porque não é tão fácil assim não, tá? Não é tão fácil assim não. Deixa eu ver mais. Aí essa inveja, ela derruba cabelo, o cabelo cai todinho. E é porque o cabelo o cabelo é muito mais do que um pelo. O cabelo é um fio elétrico. E esse fio, ele entra em conotação, né, com o seu. Para você não absorver energia ruim de um local, eu vou te dar uma dica. Tem a questão de proteção com pedras, minerais, tá? E o girar, tá? O girar para o lado esquerdo. Aí você descarrega toda a energia e não absorve não, tá? A prata do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo. Para absorver para evitar onde passa suas principais veias é do lado esquerdo. Agora um colar te ajuda muito. Geralmente a Igreja Católica ela usa um colar bem grande e lá no final, em cima do coração, tem um crucifixo de prata.
Quem é católico e usa crucifixo, não vale de plástico. Plástico não serve para merda nenhuma. Não. Plástico não serve para nada. Serve para outras coisas, né? A bencumba, ela serve muito para quebrar macumba e feitiço. A inveja já é outro panorama. Como gerar um fio terra em casa. Aí veja aí como evitar a inveja, José de Assis. Até você ter o mínimo contato com essa pessoa, com uma pessoa muito invejosa, o mínimo contato já é o suficiente para ela interagir com você e ela acabar com sua energia. Você gira para o lado esquerdo. Pronto, você vai para um casamento, aí você gira para o lado direito, para pegar a energia do casamento. Eu faço isso toda vez, agora ninguém vê eu girando. Por quê? Porque eu faço disfarçado. Eu amo ir para casamento e debutantes, porque é onde tem mais energia. Agora, se você vai para um lugar onde tem muita energia ruim, você, sem querer, você dá 3 giradas para o lado esquerdo. Porque a energia é giratória. Então, se o seu cabelo não cresce, você usa babosa e na lua nova corta as pontinhas dele e gira para o lado esquerdo. Aí toda a energia ruim sai do cabelo e ele para de cair. Descalço é melhor ainda, descalço. Se eu pudesse, eu andava só descalço. Tá bom? Tá bem respondido? Hoje foi o dia de o quebranto caído, a energia que sai dos olhos. A energia que sai dos olhos é muito mais do que simples energia, tá? Uma das principais interações que há no mundo espiritual é nos olhos. Por isso que Deus não deixou Moisés olhar na cara dele. Não. Deus disse, você não pode ver minha face. Se você ver minha face, Moisés, você morre. Por quê? Muita energia. Entendeu? Se você ver a minha face, você morre. Você vai ver as minhas costas. E então Deus mostrou as costas. Mas nunca parou para pensar por que se Moisés olhasse para a face de Deus, ele morreria. Só o fato de Moisés ter olhado para as costas de Deus, o semblante dele veio brilhando como o sol. Ou seja, o olho é algo de extrema energização. E a energia cinética, ela é usada para a vida. O movimento é uma lei obrigatória da vida. Quem não se mexe é porque está morto. Tem que movimentar. A lei diz, tem que movimentar. Até uma pedra se movimenta. Como é que a pedra se movimenta? O átomo da pedra se movimenta. O elétron correndo atrás do próton, o próton correndo atrás do elétron, é um movimento. Então, a lei do movimento, Joilson de Assis, são coisas maravilhosas e inéditas. A lei do movimento. Está bem explicado sobre quebranto caído, inveja como é? Está bem explicado como evitar a inveja? Pronto. A nossa amiga falou que Deus não precisa dessas coisas para proteger os seus servos. Que basta o sangue de Cristo e pronto. Tudo bem, é legal. Mas por que Deus fez a serpente de bronze no deserto? E por que Deus fez a Arca da Aliança? E por que Deus fez o tumim e urim no peito do sacerdote para adivinhar a vida das pessoas? Deus não é autossuficiente? Deus não é maior do que cobra? Para que Deus fazer uma serpente de bronze? Deus queria gerar idolatria criando uma serpente de bronze? Isso Deus seria fraco? Deus precisa de um amuleto? A serpente de bronze seria um amuleto? A serpente de bronze é exatamente isso, é uma manobra eletromagnética que Deus mandou fazer. E por que a serpente de bronze? Porque o bronze protege. Por que a serpente não é de ouro? Já que os judeus tinham ouro. E por que fizeram a serpente de bronze? E por que fizeram o bezerro de ouro? Podia ter feito o bezerro de bronze. Israel tinha mais ouro do que bronze. Bronze é um metal velho
que você encontra em qualquer canto. Ouro é muito raro. Tá vendo aí o mundo das energias como é? Deus foi quem criou o mundo da energia. Como é que essa pedra chamada amazonita, que está aqui no meu dedo, pode me beneficiar? Não é apenas uma pedra? Ah? Você tem pedra dentro de você. Os seus ossos é uma pedra. Seus dentes é pedra. Então, e você é uma pedra, é uma joia diante de Deus. Você emite energia. Ninguém emite energia igual a você. Você é um sinal quântico único, um Wi-Fi único com senha particular. Então, essas interações da inveja, tem gente que seca uma flor, seca. E tem gente que faz as flores pulsar. A pessoa que tem essa energia, ela pode ser uma grande curandeira, mas a pessoa que tem essa energia pode também matar. Então depende muito do jeito que usa e do sentimento. Por isso que em Israel era tão exigido que os sacerdotes fossem puros. Porque um cara desmantelado, ele adoece qualquer pessoa. Ele é doente e torna os outros doentes também. Olha, Na verdade, estamos nesse corpo feito de barro, precisamos de energia. Maria, oi. É verdade. Pastor, a Lívia é uma bênção. Somos mármores diferenciados, exato. Somos pedra. No mundo espiritual, nós somos pedra. Que pedra nós somos? Pedra rara. Pedra rara, pedra de cristal. Porque você vai ter um sinal químico, porque ninguém no mundo passou por que você passou. Todo mundo passa por milhares de situações semelhantes, mas tem fatos particulares que só acontecem com você. E isso faz você vibrar. Vibra como fosse um metal. Como fosse um sino. O que é um sino? A liga do sino, a liga metálica do sino, é uma mistura de vários metais. Para dar o tem, tem, tem. Ok? Tá bem explicado? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Sonhei, o pastor visitava a minha casa. Deixa eu ver aqui, pronto. Ok.